Olá, todo mundo assistindo o Hangout Carlotas. O meu nome é Carla, assistindo e ouvindo, né? Que agora temos podcast, então você aí ouvindo. O meu nome é Carla e hoje a gente está com uma convidada muito especial que a Fabi vai apresentar daqui a pouco. Mas antes da Fabi apresentar, deixa eu contar para vocês um pouco de Carlotas, para quem não sabe. Carlotas é um negócio social que traz, expande, a gente quer levar o diálogo sobre respeito, empatia e a desconstrução do perfeito, a diversidade para os quatro cantos. A gente é meio megalomaníaca, assim, a gente quer conquistar o mundo, a gente está na Alemanha, a gente abriu aqui nos Estados Unidos agora uma empresa sem fins lucrativos. E como é que a gente faz isso? Não só através desses bate-papos, mas também através de workshops e programas em escolas e empresas. E muito conteúdo online. Procura a Carlota aí nas redes, Carlotas, que vocês vão achar muita coisa. E deixa eu começar dando oi para a chefa. Oi, Fabi. Oi, Cá, tudo bem? Tudo e você? Tudo bom. Sabe o que eu fiquei pensando? A gente ama tanto esses bate-papos que todo entrevistado a gente fala que é muito especial, porque a gente vai se apaixonando por ele a cada Não, mas a segundo. de hoje eu tô assim, apaixonada. Estamos, já pedi em casamento antes de ir para o ar. Seguinte, nós temos a honra de estar aqui com a Paula Batista, que é jornalista, mestre em divulgação científica e cultural, produtora de conteúdos antirracista, e ela é a criadora do perfil Ser Antirracista no Ensino Face. Vai lá, porque hoje vai ser uma aula, a aula zero antirracista, para a gente aprender muito com ela, o que a gente não deve fazer, em primeiro lugar, obviamente, né? E tenho certeza que muitos de nós vamos nos reconhecer em várias coisas que ela falar, mas principalmente como cada um de nós, na nossa posição, na nossa condição, pode ajudar, né? A não ter mais o racismo, a dar um passo além. Então, Paula, super bem-vinda. Queria que você começasse se apresentando melhor do que eu falei de você, da tua trajetória e por que você teve a ideia de criar esse perfil, né? Como que foi esse processo? Certo. Gente, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, de bater esse papo e fazer com que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Estou muito feliz com isso. Bom, a minha trajetória, desde a graduação eu venho estudando questões raciais, então meu TCC é aquilo. Eu acho que quando vocês vão entender muito o que eu vou falar, quando a gente nasce com esse bichinho do querer ajudar, de fazer mais, né, de ser mais do que aquilo que é proposto, né? Então, um TCC vira muito maior, né? E as coisas vão ficando assim gigantes, porque a gente quer chegar em mais pessoas. E aí o meu TCC foi um livro-reportagem sobre um quilombo que existe na cidade de Itatiba, que é a cidade onde eu nasci. Depois eu fiz uma especialização em São Paulo também falando sobre questões raciais, também falando sobre políticas públicas culturais para comunidades quilombolas. E aí no mestrado eu fui mais a fundo, né? No mestrado a gente normalmente precisa fazer uma pesquisa mais aprofundada sobre as questões raciais, e eu fui falar de como a cultura, as memórias, as histórias negras afetam as pessoas negras. Então, fui estudar dois espaços na cidade de São Paulo, que se autodenominam como quilombos, que é o Aparelho Luzia e o Terça Afro. E aí eu fui ver como que eles comunicam histórias, memórias, ancestralidade negra. E aí eu me descobri, eu já tinha assim, um olhar militante, um pensamento sobre essas questões da negritude, mas quando eu fui tomar conta, né, ter acesso a todo esse conhecimento, o que significa um quilombo, né, o que significou no passado e o que a gente pode trazer para o hoje. Fui tomar conhecimento e contato com a minha ancestralidade, que eu chamo na minha dissertação de ancestralidade presente. E aí eu achei assim o quanto que é poderoso, valioso, grandioso quando as pessoas têm a oportunidade de entrarem em contato com a sua essência, né? E aí com a sua identidade negra. E por conta do racismo no Brasil, muitas pessoas, muitas famílias acabam não tendo esse acesso, esse conhecimento por conta de tudo que significa ser negro no Brasil.
né, de tudo que significa a nossa cultura, onde colocaram muitas vezes a nossa cultura. Eu falo que as pessoas gostam da cultura negra, mas não gostam dos negros. E aí a gente fica marginalizado. Então, quando eu tive contato e acesso com tudo isso, eu falei, poxa, por que eu não tive contato com tudo isso na minha infância? Né? O quanto seria incrível se eu tivesse esse conhecimento desde pequena, eu ia ser, sei lá, a mais militante de todas. Acho que ainda bem que não, não rolou, né? Mas, e aí eu peguei e falei assim, não, eu preciso trazer isso para as famílias, eu preciso trazer isso para as crianças. Eu preciso que as crianças de hoje, elas tenham essa possibilidade e esse contato com a negritude delas. E aí a gente esbarra em questões como o racismo, né? Porque você falar de cultura negra, de acesso à sua cultura, à sua ancestralidade e tal, você esbarra no racismo. Então, não dá para falar de uma coisa sem outra. E aí eu entendi que eu precisava falar com os adultos, com aqueles que criam as crianças brancas, para que elas parem de fazer violências com as crianças negras e deixem com que essas crianças negras vivenciem essa ancestralidade, essa cultura, e falar com os pais das crianças negras para que eles também sintam a importância de fazer essa educação voltada para essa identidade negra, para fortalecer a autoestima das crianças negras. E aí com todos os adultos em geral, porque eu falo que todo mundo cria crianças negras, porque se você tem filhos filhos brancos que vão brincar com crianças negras, você tem uma responsabilidade com aquelas crianças. Se você é uma escola que tem crianças negras, você tem responsabilidade. Se você, né, os pais das crianças negras têm essa responsabilidade. O empregador de pais de crianças negras tem essa responsabilidade, porque precisa dar um salário e uma condição digna para esse profissional, para que ele possa criar com qualidade, né, essas crianças negras. Então, se a gente for olhar para a sociedade, todos têm uma parcela de responsabilidade com as crianças, todas, né, mas com as crianças negras principalmente. Então, a gente é nisso que vai a minha energia e a minha vontade de fazer o meu trabalho. Desdei muito antes que a Fabi aqui para falar. Gente, não, então já deu para entender, você que está nos ouvindo, nos assistindo, por que essa mulher é sensacional e o porquê que a gente está tão animado em falar com ela. Eu vou deixar a Fabi fazer uma pergunta, porque ela estava toda querendo fazer pergunta, toda ensaiada na pergunta. Vai lá, Fabi, pode fazer. Vai lá, vai lá. Eu e a Carla, a gente vai competindo para ver quem vai fazer a pergunta primeiro. Acho que assim... desmutar só, by the way, porque agora eu sou... Mas vai. Paula, primeiro de tudo, acho que assim, trazer 2 pontos da tua fala que são muito importantes, que é a questão da responsabilidade de todo mundo frente à questão do racismo, que é algo bastante enraizado na nossa cultura, que impacta socialmente, economicamente, né, a todos, de certa forma. Então, eu acho que é super importante reforçar, né? Não é um problema que não é meu, é um problema que sim, é meu também, e como eu posso participar disso. E a outra coisa que eu queria reforçar é que você traz uma fala muito amorosa, muito convidativa, que muitas vezes, em questões delicadas, a gente acaba se afastando porque a gente fala, eu não vou expor a minha ignorância, eu não sei como lidar, então é melhor eu me calar, não vou participar. E a tua fala traz isso, traz esse convite para a gente saber mais, para a gente se apropriar do nosso papel nessa questão. Então, assim, queria te parabenizar, porque isso é muito importante. Quando a gente está dentro dessas causas, seja ela qual for, é óbvio que a gente às vezes tem que se impor, né, mostrar coisas duras e difíceis, como é o racismo no Brasil, mas a gente tem que fazer esse convite para o outro também participar. Então, parabéns. A minha pergunta, assim, é tipo básica para nós que somos leigas, e foi um pouco, né, de como a gente se conheceu. O que é correto falar? É negro? É preto? Quais são os termos que a gente usa corretamente, como usar? Certo. Então, a minha estratégia é essa de falar de uma forma que as pessoas não tampem os ouvidos.
A gente precisa que as pessoas nos escutem. E eu percebi que, dependendo da forma como a gente fala, as pessoas param de ouvir na segunda palavra. E não é culpa nossa, não é nós, né? É porque existe uma tal que eu, né, estou estudando a fundo, uma tal da fragilidade branca que não quer reconhecer em si a parcela de responsabilidade dentro do racismo. Então, daí a comunicação ela trava. E aí eu fui tentando criar formas de fazer com que a comunicação não trave, que a comunicação, que as pessoas continuem ouvindo. Então, nas minhas palestras, no início eu sempre falo assim, olha, tudo que eu falar aqui não é pessoal, né? É estrutural. Então, por favor, não tampem os ouvidos, não é contra vocês, né? Então, tudo isso são estratégias que eu criei, principalmente ali dentro do Ser Antirracista, de trazer conhecimentos, não só trazer as dores, é claro que as pessoas aprendem pelas dores também, mas trazer conhecimento também para que as pessoas possam entender como o racismo funciona no Brasil. E aí veio essa questão muito forte. Então, primeiro tinha um vídeo de um estrangeiro, um homem negro, que vinha e falava sobre como era, assim, usos da palavra negro. Né? E aí depois de um tempo, então esse vídeo desse estrangeiro foi compartilhado, né, milhões de vezes por diversas pessoas, todos os grupos de família receberam esse vídeo. E aí depois veio o Babu no Big Brother e reforça também a ideia desse vídeo, porque ele fala que ele não gosta de ser chamado de negro, ele gosta de ser chamado de preto e tudo mais. Só que daí eu falo o quanto que é triste no nosso país a gente não estudar a história do povo negro, né? A gente não estudar a luta das pessoas negras desse país. Porque se nós estudássemos na escola, por exemplo, se estivesse dentro da disciplina lá né, após a abolição da escravidão, o que os negros fizeram, né, e tudo mais, a gente entenderia que houve uma luta enorme de um movimento negro, que não é à toa que se chamava negro, para se juntar à ideia dessa palavra, né, para que as pessoas entendessem que, para se formar uma união, uma identidade por meio dessa palavra. Aí a gente teve o Teatro Experimental do Negro, o Movimento Negro Unificado e várias palavras, né, com essa nomenclatura negro, porque para nós, negros brasileiros, era muito importante ter uma identidade, ter um nome, né? E aí, depois disso também tem aí o que o IBGE acabou classificando, né? Então ele ia na casa das pessoas e as pessoas davam várias referências sobre o que elas eram, sobre raça, né? E ficava muito difícil do IBGE classificar. Então ele criou 5 categorias, dentre elas o pardo e o preto. Então, por conta do racismo, né, tão forte, como eu falei no início, algumas famílias não conseguem se autodenominar pretas porque elas acham que isso vem com uma carga de responsabilidade. Quando você se autodenomina preta ou negra mesmo, você tem que começar a enxergar que existe racismo no Brasil, você precisa começar a se incomodar. Então, tudo isso, e assumir a sua origem. Então, tudo isso, para muitas pessoas, é muito pesado. Então, aí o IBGE criou a classificação pardo. Então, a junção de pardos e pretos no Brasil é o chamado de negro. Então, quando a gente utiliza apenas uma palavra, quando a gente escolhe por meio de um vídeo e de uma fala de um Big Brother, que a palavra a ser utilizada, se referir às pessoas é preto, a gente está colocando, né, no lixo toda uma história, toda uma luta de um movimento que foi um movimento, inclusive, que possibilitou que eu esteja aqui hoje falando sobre essas questões. Né, o quanto essas pessoas lutaram no passado, né? Existia uma política de embranquecimento no país, existia um desejo de que até 2011 não existisse mais negros no Brasil.
Então, se nós existimos e estamos aqui até hoje, foi a partir da luta de muitas pessoas que vieram antes e que batalharam por essa palavra negro. Então, a gente não pode simplesmente acabar com essa palavra e falar assim, agora a gente tem que falar preto e acabou. Mas outra questão também que vem junto com essa dúvida é sobre a individualidade das pessoas. Há pessoas que vão gostar de ser chamadas de pretas, de pardas, de morenas e tudo mais. Eu acho que o termo moreno, para mim, que tenho a pele escura, é pejorativo, porque para mim, quando me chamam de morena, de escurinha, né, faz parte desse racismo que as pessoas estão tentando esconder, entendeu? Então, negar a minha negritude, para mim, é uma manifestação do racismo. Agora, se você vai utilizar negro ou preto, eu sempre aconselho que se utilize negro, em referência, em respeito a toda a luta que já veio do movimento negro, também principalmente nos textos que a gente faz, para que abarque tanto os pardos quanto os pretos dentro dessa categoria negro. E aí também, né, chamar a pessoa, chamar pelo nome, eu sempre falo. E aí quando você for se referir, se refere como negro, e aí também você pode perguntar para a pessoa, você gosta de ser, né? A gente já sabe que o Babu gosta de ser chamado de preto. Eu acho estranho quando uma pessoa que não me conhece vem e me chama de preta. Eu não sei, para mim, mas é particular meu, eu acho estranho. Né? Porque eu já estou acostumada a minha vida inteira a ouvir negro, enfim. Então, vai de pessoa para pessoa. É claro que se uma pessoa me chamar de preta, eu não vou, né, achar ruim. Agora, se me chamar de morena, aí eu vou falar assim, morena não. Aí, aí não dá para continuar a conversa. Muito bom. Desculpa, Paula, você quer continuar? Eu desmutei rapidinho. Não, era isso que eu queria compartilhar. Toma essa, adoro. Adorei a fala, tipo, chamar pelo nome, tá aí, tá resolvido, não é mesmo? E eu acho também, não, várias coisas, calma, é que a gente tem pouco tempo, então eu já vou pular para o meu próximo assunto que eu anotei aqui, que é uma coisa que você falou ali no começo, que é o lance das pessoas gostarem da cultura negra e aplaudirem, nananã, e as pessoas às vezes são retiradas disso e a cultura é elevada. E juntando com o que você acabou de falar, que eu anotei aqui entre aspas e achei foda pra caralho, que é negar a minha negritude, né? Tipo, não posso parar de usar porque isso é negar a minha negritude. E eu acho que a história, como a gente vem ensinando para as coisas, como eu fui ensinada, é uma negação total de uma história gigante. Gente, o que a gente aprendeu, né? Da história negra. Aqui nos Estados Unidos tem o mês da consciência negra, né? Então, tipo, é um mês onde todas as escolas estudam. Um mês, imagina! Tipo, e tem tantas figuras importantíssimas na história que a gente nem ouve. E aí depois e agora muito mais as pessoas buscando mais informação e deixando essa fragilidade branca de lado, né? E tipo se colocando e aprendendo e tomando na cara. Eu tô tomando na cara, viu, Paulo? Eu tô aprendendo umas coisas aqui que não tá sendo fácil de aprender. E eu acho, só quero dar um exemplo aqui polêmico, mas dane-se, que é o lance da gente retratar uma figura como branca, e uma figura que é claramente, né, da história, ela é negra. Uma que eu descobri agora é o Beethoven. A mãe do Beethoven é uma mulher negra. E todos os... Sabia? A Fabi falou que não sabia, tá no mute. Mas, e depois dei um Google aí, mas eu acabei de descobrir isso também na minha pesquisa, fiquei chocada. E a outra é a imagem de Jesus, que é um homem branco de olho azul, e o Jesus nasceu no Oriente Médio, gente. Ele nasceu no Oriente Médio. Ele nasceu numa época que não é que ele pegou um avião e foi. Não é que ele pegou um barco, entendeu? Tipo, e assim, e a nossa fragilidade de quem construiu essa história precisou transformar esse homem em branco de olho azul pra gente acreditar. Tipo assim, Paula, me ajuda a entender, Paula. Tô conseguindo. É muito complicado tudo isso, porque é uma negação da nossa história, um apagamento da nossa história.
E aí, tudo isso são facetas do racismo, né? Por exemplo, não só na história de Jesus, por exemplo, no Egito, eles preferem dizer que foram extraterrestres que construíram as pirâmides do que admitir que pessoas negras tivessem essa capacidade naquela época. Então, tudo isso é para negar, é fruto do racismo, é fruto ainda, né, dessa ideia que veio se construindo, essa ideia de raça que não existia antes, para tratar pessoas, algumas pessoas de forma inferior e outras pessoas de forma superior. Esse racismo aqui no Brasil cria essas hierarquias onde as pessoas brancas não conseguem admitir que uma pessoa negra pode alcançar outros espaços, né? Então, tudo isso, e quando a gente consegue alcançar outros espaços, vem o racismo em forma de comportamental, de violência comportamental, para nos dizer a todo momento: você não faz parte desse espaço, não era para você estar aqui. E aí as instituições, né, vão colaborar para manter essas pessoas no lugar de subalternidade. Então, tudo isso, toda a história que é apagada, ela faz parte dessa construção do racismo para não deixar que nós sejamos orgulhosos de nós mesmos, né? Para que não haja possibilidade de nós compreendermos pela história, pela mídia e tudo mais, pela escola, que nós somos pessoas de intelectualidade, potência, né? E aí a gente vê também o que é uma faceta do racismo, os elogios a nós é sempre, é muito bonita, né? Nossa, como ela dança bem, né? E aí as características que vão para o inteligente, o capacitado, o intelectual e tudo mais, nunca são atribuídos às pessoas negras. E aí isso, se para nós adultos isso já é pesado, imagine para as crianças que crescem uma vida inteira entendendo que pessoas como elas não são importantes, não são potentes, não são capazes, né? E aí quando elas chegam na escola também um outro termo que se chama pessimismo negro, onde os professores já imputam àquela criança a condição de pobreza, de pouca inteligência, de poucas habilidades, de uma criança problema, de uma criança que não tem uma boa estrutura familiar. Então, tudo isso vai acumulando. Eu fui convidada pela revista Pais e Filhos para escrever a matéria agora de julho, e aí eu entrevistei algumas famílias para falar sobre a questão do racismo, e aí uma delas me falou sobre isso, assim, quando o filho já estava sofrendo processos racistas há muito tempo na escola, e aí um dia ele não aguentou mais e deu uma porrada no colega. E aí a mãe foi chamada e no bilhete a diretora escreveu que o menino tinha cometido um delito. Um menino de 7 anos tinha cometido um delito. E aí, quando ela chega na escola, a diretora fala: eu sei, né, que você deve ser uma mãe solteira, deve criar seus filhos sozinha, deve ser uma situação complicada, que não era nada disso, entendeu? E aí, para piorar, ela vai ali conversar com a secretária de educação da cidade e tal, que na época sugeriu que ela tirasse o menino da escola, admitindo que a escola não ia mudar, escola pública, que na escola não ia mudar e que era melhor ela levar a criança para outra escola. Então, são essas violências que as crianças negras passam por causa dessas omissões da história, né? Por conta de não contarem a verdadeira história. Meu Deus, Carla. Não, surreal. Surreal, né? Parece 2020 essa história. E não é só isso, a desgraça, né? Só vai piorando. Gente, Paula, queria te fazer uma provocação, que você pensasse em algumas coisas assim, bem básicas que você vê no dia a dia, que é muito comum as pessoas reproduzirem comportamentos ou falas, que fica aí como dica e alfinetada pra gente. Mas enquanto você pensa, eu queria, na verdade, que você falasse um pouquinho e explicasse pra gente, nessa aula 1 antirracista, o que é o racismo estrutural.
Certo. Então, assim, o racismo estrutural é onde nós somos construídos, né? Essa estrutura que faz essas, né, como eu disse, essas hierarquias de poder, de saber, de importância, que você vê representado em todos os lugares. A gente vê representado no judiciário, na economia, nas instituições públicas, na universidade, na mídia. Então, tudo é construído para que se tenha uma ideia de que o negro só pode ser aquilo. E aí, essa estrutura faz com que se formem essas hierarquias e que não se mude, né? Então, é claro que a gente vive num capitalismo em que precisa haver pobres para haver ricos. Só que aqui no Brasil, a coisa é mais complexa porque essa camada da pobreza, ela tem cor. Entendeu? Então, não é só uma questão do capitalismo que existe em todos os países e tá aí, entendeu? Foi destinado a essa classe, né, mais baixa, subalterna, uma cor, para que sirva, né, aos interesses e às necessidades das pessoas que estão né, nas camadas superiores. Então, isso é muito perverso. É essa estrutura que faz com que, por exemplo, a gente liga a televisão e ali tem só pessoas brancas, né, participando, sendo importantes e tudo mais, que nas peças de entretenimento a gente também veja que sempre é o negro que está fazendo papel de bandido e tudo mais. Isso vai criando um imaginário na cabeça das pessoas, né, que faz com que tenha se revele aí no racismo comportamental. Então, tudo essa estrutura, e essa estrutura também ela vai se representar nas instituições. Sabendo que os mais pobres são os negros, então essas instituições vão batalhar e vão constituir, por exemplo, quando a gente olha para a questão dos impostos, né? O mesmo imposto que uma mulher negra que trabalha como empregada doméstica paga num feijão é o mesmo que o dono do banco paga de imposto num feijão. Então, o quanto que isso representa do salário desse homem e o quanto que isso representa no salário dessa mulher. Então, isso faz, essa estrutura construída faz com que essa mulher sempre fique nesse lugar de subalternidade e esse homem acumule cada vez mais riquezas. Né? Então, essa é a estrutura. E as instituições financeiras, de segurança pública e tudo mais, vão sendo construídas a partir dessa estrutura que vê o negro, já coloca o negro nessa caixinha, né? De perigoso, de, né, subalternidade, precariedade e tudo mais. E elas funcionam para que isso não mude, para que essa estrutura não mude. Então, aí falando da primeira pergunta, na verdade, que você fez para eu ir pensando, a gente precisa entender que todos nós estamos contribuindo com a engrenagem do racismo. Enquanto as pessoas não entenderem isso, ela sempre vai apontar que o racista é outro. A gente tem a ideia de que o racista é aquele homem branco, raivoso, ignorante, sei lá, que xinga as pessoas negras. Só que o racismo, como eu vim falando, ele não está apenas nas agressões verbais que a gente recebe. Ele está em todas essas estruturas, em todos esses meandros da sociedade. Então, não é quando a gente fala que todos nós somos racistas e a gente precisa saber entender a parcela de responsabilidade que a gente tem nisso, é para que a gente tire essa ideia de que eu não sou racista, eu não faço parte desse problema, nunca fui racista com ninguém, nunca ofendi ninguém, então tô zerada nessa conta. Não, você faz parte porque o racismo te beneficia de uma certa forma. Né, beneficia as pessoas brancas, porque, como eu disse, nesse capitalismo que existe, precisa haver aquelas pessoas pobres, miseráveis, para que exista essa classe de pessoas ricas e tudo mais. Ou não necessariamente, porque daí a gente fala assim, essa classe de pessoas ricas, a pessoa também não se identifica, né? Mas essa classe de pessoas que vivem num certo conforto para que outras não tenham esse conforto, né? Então, haja visto as mulheres que trabalham nas casas, que recebem muitas vezes salários
minúsculos e são tratadas como se fossem indigentes, né? Então, o quanto que isso revela essa estrutura. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é qual é a parte que eu faço nessa engrenagem, né? Desconstruir toda a ideia de racismo que existe, né? Então, por exemplo, quando eu tô caminhando aqui no meu bairro, né? As pessoas muitas vezes não me cumprimentam, mas cumprimentam o vizinho que está ali na frente, né? Por que essas pessoas escolhem não me cumprimentar? Porque eu não sou digna, né? Ou eles têm na cabeça que eu sou uma das mulheres que trabalham aqui nessas casas, e aí não precisa cumprimentar mesmo, porque essa gente não é igual a mim, ou porque, né, eu sou negra, então não mereço esse cumprimento. Quando os comportamentos que as pessoas têm, né, de segurar a bolsa, de atravessar a rua, de não se relacionar, e eu falo que isso tudo, a forma como as pessoas brancas tratam as pessoas negras, ou invisibilizando, ou tratando com desprezo, são percebidas pelas crianças que estão em volta, e elas estão aprendendo tudo isso. Então, a gente precisa olhar para o nosso comportamento, a gente precisa olhar para tudo que nós aprendemos sobre o que é ser negro, né? O que você aprendeu desde lá da escola, pela sua família? O que você aprendeu sobre o que é ser negro? Então, como que você pode mudar esses anos todos dessa consciência racista para que você possa modificar? E aí tudo isso é muito importante. Ler livros com autores negros, assistir filmes com personagens protagonistas negros, que não está falando só de violência, né? Tudo isso é muito importante, mas está aqui. Para a gente se aprofundar mesmo, aí é o que eu chamo do antirracista, que são promover ações. Então, como vocês estão fazendo aqui, propiciando essa conversa para que outras pessoas compreendam sobre racismo, não compactuar mais com o racismo das outras pessoas ao redor, né? Falar, olha, por favor, não faça essa piada, não é assim que a gente, né, pode tratar as pessoas negras. Então, tudo isso é importante. Na empresa onde a gente trabalha, questionar sobre as pessoas negras que não estão lá, no evento que a gente vai participar, que não tem nenhum palestrante negro, né? Quando a gente começa a questionar todas essas questões, não é caridade, é porque a gente precisa de uma pluralidade de inteligências ali, né? Por exemplo, eu não confio num painel que tenha só homens brancos discutindo. Um vai concordar com o outro e a gente não vai aprender nada. Entendeu? Numa empresa também, né? Já foi comprovado, né, que uma empresa que tem diversidade, ela tem mais capacidade de inovar. Por quê? Porque as pessoas não estão preocupadas em ser a mesma coisa que o chefe, né? Ser igual ao chefe, ter os mesmos pensamentos que o chefe. Elas têm a capacidade e a segurança de poder pensar diferente. Então, a gente precisa começar a movimentar. E aí, para os pais, principalmente, na escola dos seus filhos, o que estão ensinando sobre essas questões raciais? Né? Outro dia, uma colega me falou assim, eu fiquei feliz que a minha filha está aprendendo sobre Zumbi, dos Palmares, não sei o quê. Daí, depois, ela falou assim, mas aí eu fui ouvir o professor dando aula e falou assim que, mas você sabia que as pessoas negras também são racistas? Essa também é uma ideia que a gente precisa desconstruir. Não tem como pessoas negras que podem ser, sim, preconceituosas, discriminar pessoas brancas, serem racistas, porque o racismo é uma estrutura, né? Não tem como eu pegar todos os brancos, colocar eles nas favelas, entende? Então, não tem como ser diferente essa estrutura. Isso que a gente precisa... Então, a gente precisa ir na escola dos nossos filhos, entender o que eles estão falando sobre essas questões. Tem uma lei que obriga que as escolas falem sobre a história e a cultura afro-brasileira e africana. Quantos alunos negros tem nessa escola? Essa escola está ensinando relacionamento interpessoal com essas outras crianças, com o diferente? Porque senão seu filho vai chegar lá no mercado de trabalho, ele não vai saber lidar com o diferente. E vai ser, se não está sendo o racista da escola, vai ser o racista lá nesse ambiente de trabalho. Então, é para uma sociedade melhor o conhecimento e o entendimento sobre o racismo e as ações, principalmente.
Nossa senhora, hein? Que aula! Que Paula do céu, meu Deus. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu acho que eu tenho tanto mais a aprender com você que eu acho que a Muito. gente poderia até Vamos marcar ficar, né? outro. E marcar uma outra. Na aula 2, né? Pra gente que é ignorante, na aula 2, eu Uma acho. aula 2, com certeza. Eu espero que todo mundo que esteja ouvindo e assistindo esteja tão desconfortável quanto eu. Eu tô assim num lugar de desconforto agora do tipo, meu, eu tenho 37 anos, como é que eu não fiz mais até agora, sabe? Eu tô tendo agora uma noção do como é que eu posso ser mais ativa nisso, porque eu venho nesse lugar de conforto aí que você contou, Paula, do tipo, meu, eu não sou racista. Eu não sou, sabe? Estou tranquila, estou com a consciência limpa. Mas eu venho compactuando com ambientes onde eu estou, sabe? Durante muito tempo e quieta e sem falar nada, e eu acho que isso tem que acabar mesmo. E só para terminar, deixa eu só perguntar se a minha chefa tem mais alguma coisa, porque eu tenho uma. Queria falar um negócio aqui para terminar, chefa. Fala aí. Bom, não sei se vai ser na mesma linha que Vai. você vai falar, Cá, mas assim, eu queria muito reforçar, e aí do meu lado, né, o que a Paula falou, a gente tem feito um movimento muito forte dentro de Carlotas, de como ser empático, mas num movimento de ação, ou seja, né, não é de omissão, de ai, coitados, de compaixão, etc. E uma das coisas que eu aprendi com a Gabi Garcia e para mim me tocou muito, foi muito forte, é que assim, a gente não tem culpa, mas a gente tem responsabilidade, né? Então, a partir do momento que a gente vê tudo isso, a gente não pode desver. E aí essas pequenas coisas, o que eu posso fazer no meu lugar, no que me tange, nessa temática, que foi o que você falou, de alguma forma a gente participa, todo mundo, né? Todos somos atores desse racismo de alguma maneira. E como a gente pode dar um passo para ajudar nesse movimento. Então, eu queria reforçar só que é problema de todo mundo e tudo bem, né, Caia? Você com 37, eu com 43, a gente nessa posição de conforto e de privilégio, e aí também desconstruir a questão do privilégio. Quando a gente fala de privilégio, não significa que você teve tudo de mão beijada e você não dá valor, não fez nada. Não, você deve ter ralado, deve ter estudado, mas você não teve um adicional de sacrifício, de problema que, por exemplo, um negro tem, né? Que você pode ter acordado cedo, pegou não sei quantos ônibus para estudar, mas você chegou lá na faculdade e você era branca, né? Assim, enfim, então tem todas essas questões que eu acho que é importante a gente encarar do nosso lugar e a partir daí como que a gente colabora. Então é só isso, só para reforçar eu do meu ponto de vista. Arrasou. Não, eu quero que a Paula termine, né? Quem sou eu para ficar. Mas eu só ia, na verdade, eu ia só concordar com. Eu ia falar um pouco disso, chefa, do lance de que somos pessoas, né? Então, tipo, quando você olha para uma empresa, são pessoas. Quando você olha para uma sala de aula, são pessoas. E todos nós somos responsáveis. E eu só quero, assim. Eu sou muito otimista às vezes. E eu acho que essa revolução que está acontecendo agora, eu vejo como uma revolução, talvez seja esse começo dessa bifurcação, dessa união, né, de uma bifurcação onde, tipo, a gente, nós brancos, nos aliem mais ativamente a essa luta e lá, né, quando os nossos netos estiverem estudando a história, eles olhem para 2020, aquela pandemia louca que aconteceu e que foi quando teve sabe, essa mudança, tipo, gente, tem muita coisa pra gente fazer, todo mundo tem que lutar, todo mundo tem que fazer. E eu não sei, eu quero levantar daqui, sei lá, e bater na sala de aula, ligar para minha professora, sabe? E falar, meu, o que você fez? Paula, termina esse papo aqui pra gente. Sabe que eu queria que ela terminasse no fechamento dela, mês de julho, que eu aprendi, veja só, que é o mês da mulher negra e latino-americana. Então, faz o teu fechamento, Paulo, e fala um pouquinho da importância dessas reflexões desse mês de julho. Tá certo, gente. É isso, assim, como vocês falaram dessa questão do privilégio, são coisas simples, por exemplo, quando eu pergunto para as pessoas, assim, quando você voltava da escola, você podia almoçar, descansar e fazer sua lição? Ou você tinha que lavar louça, arrumar casa, e aí cuidar de irmãos, e depois que você ia
Só isso faz a diferença, né? Você podia chegar da escola, descansar, fazer lição, ir num curso de inglês, num curso, entendeu? Isso tudo faz parte dessa estrutura que vem sendo construída desde os nossos pais, né? Então a gente precisa entender essas pequenas questões, por exemplo, né, que nem a Fabi falou, na questão da faculdade. Provavelmente um professor nunca questionou se você sabia qual que era a capital da Argentina. Mas já me questionaram, já perguntaram como se... Então, como isso destrói a autoestima de eu pensar assim, putz, eu estou no lugar errado, aqui não é para mim, né? E aí, o quanto que essas crianças negras se sentem inadequadas. Então, esse mês de julho é o mês da mulher negra e latino-americana. No dia 27 de julho é comemorado o dia de Teresa de Benguela. Então, esse mês vamos, né, fazer assim que a nossa potencialidade de ventre, de criar, de botar coisas no mundo, floresça ainda mais. Eu desejo isso para vocês e para todas as mulheres que estão nos ouvindo. Muito obrigado por essa escuta. Me sigam lá, sigam Ser Antirracista, mande mensagem no inbox, eu me esforço para responder todas as dúvidas, as questões, né? Tá aí rolando a série de vídeos, né? Ser Antirracista, dá uma olhada lá no link da bio, tem lá para se inscrever. Então, vamos continuar nesse aprendizado, esse assunto não se esgota, porque a cada momento surgem novas questões. E aí tenho falado para as pessoas, eu não sei o que vai ser esse novo normal. A única coisa que eu tenho certeza é que esse novo normal precisa ser um novo normal antirracista, onde as pessoas agem para mudar essa realidade de racismo que a gente vive na sociedade, que é, como você falou, é responsabilidade de todos nós acabarmos com isso e não continuar reproduzindo essa estrutura racista. Muito obrigada, gente, demais por essa conversa. Obrigada. Muito obrigada, Paula. Eu vou parar de gravar aqui, fica aí. Obrigada por assistir, gente. Um beijo. Obrigada, beijo. Peraí que eu vou parar de gravar em algum lugar.